a gente tava fazendo uma parada de marketing bizarra sem saber. Porque olha o que acontece. Todo mundo tem medo de contratar arquiteto porque acha que arquiteto é enrolado, que arquiteto é ladrão, que arquiteto é não sei o que. Existe isso, né? Por causa de outras histórias. Existem, né? Exatamente. Tem gente realmente que é mal intencionada, infelizmente, em todas as profissões. Mas assim, o que acontece? Mas existe esse estereótipo do cara terminar a obra brigado com o arquiteto. Meu Deus, tem. De terminar a obra brigado com o arquiteto. Cara, quando a gente faz isso, o que eu tô gerando no público que tá lá me vendo? Eu tô gerando no cara uma cobiça no meu trabalho em que o cara fala assim, meu irmão, esse arquiteto até o fim. Esse arquiteto, ele além de fazer a parada maneira... Ele é grandão. Meu irmão, desde terminar a parada, o cliente tá amarradão no cara, meu irmão. Ele conseguiu chegar ao final da obra. Cliente amarradão amando, né? Com essa então, harmonia, o que acontece? Mas é uma parada que a gente faz de coração. E só que, cara, quando os clientes contratam, a gente é muito engraçado. Falou, mas eu quero risoto, hein? O cara já fala. Você fala, fechado. Não, legal. Tá fechado. Risoto? Se eu quiser. Você quer escargot? O que você quer? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Arqui Pode Tudo. E hoje a gente está aqui com dois convidados mais especiais que vocês vão adorar conhecer a história deles e tudo aquilo que eles têm para passar pra gente. A gente vai falar sobre carreira. A gente trouxe um contraponto aqui super especial de uma carreira que deslanchou e a outra também. Porém, as duas estão em dois estágios de evolução e assim, a gente está assim, crescendo e aprendendo com eles e se encantando com tudo que eles têm mostrado pra gente. Estamos recebendo aqui Cadê Marino. Fala, pessoal, tudo bom? Querido, da UP3, hoje na UP3 Arquitetura. Isso. Obrigado pelo convite aí, primeiramente, é um prazer, de verdade. Prazer imenso. Vocês são umas Muito queridas. obrigada por ter vindo pra cá, aceitar nosso convite. Não, é um prazer mesmo. Eu falei que era, é verdade. Fernanda aqui também, arquiteta, Fernanda Corte Camp, hoje na Mais Blue Arquitetura, né, amiga? Isso aí, obrigada pelo convite, adorei, muito bom, muito feliz junto de com estar a aqui Gleice com também, vocês. maravilhosa, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente também. Gleice que canta pra caramba. Aqui A gente estava antes falando de música e tudo mais. A Gleice aonde a gente vai, eu boto ela pra cantar. Fala essa que canta. Canta igual o Cadê, ouvi falar, mas a gente vai falar depois. Dá pra gente fazer uma dupla. Depois a gente pensa nisso. Exato, cantor também, eu toco, ela tá? canta. Vamos revelar. A gente pode tentar fazer um esquema assim. Vamos revelar. Eu fico animando a galera. Você faz animação, isso aí perfeito, fechou. Hoje a gente vai falar sobre carreira, então a gente trouxe vocês aqui para falar, né, do tempo de vocês, as experiências de vocês, o que vocês podem agregar, porque como a gente sempre fala, Arqui pode tudo, então a gente quer falar sobre tudo, mas é para falar a verdade, não é para falar, né, só coisas boas, maravilhosas, tipo Instagram, né, que a gente sabe que não é verdade, então a gente quer a real, a arquitetura real. O backstage, né? O que acontece por trás das câmeras. E na verdade, o que acontece por trás, a gente sabe que normalmente tem muito mais coisa ruim do que boa, Exatamente. né? Assim, óbvio que a nossa profissão, isso é uma coisa que é legal até a galera saber, né? É uma profissão que eu me sinto muito feliz, apesar de todos os percalços que a gente encontra, me sinto muito feliz de ter escolhido, porque independente da parte financeira, né, do dinheiro que a gente ganha, a gente tem... É muito gostoso ver o resultado de uma criação nossa, tipo, ver um cliente feliz, às vezes com pequenas coisas, mas assim, você atingir o objetivo, né? Então, acho que isso é uma coisa da profissão muito legal. Da arquitetura é porque a gente cria, a gente entra dentro do nosso trabalho. Diferente de outras profissões que a gente faz entrega, a gente entra dentro. Exatamente. Né? Você tem que entrar um pouco no mundo também do seu cliente e tudo mais, né? É trabalhar por propósito, né? Exatamente. Não é pelo financeiro, é pelo resultado final, é pela experiência do seu cliente, pelo aquilo que ele vai te... que ele vai te... Não, o financeiro talvez nem seja um desses todos. A gente batalha um cada, entendeu? Pra sobrar um pouquinho, Mas é melhor nem contar isso pra vocês não ficarem tristes. Mas eu acho que a gente tem que... Acho que assim, na nossa profissão, eu acho que a gente tem que amar mesmo aquilo que a gente faz, porque é isso, né, que Cadê falou. Aí, o prazer, né, de fazer aquilo e ver aquilo acontecer e aí os clientes felizes, nossa, isso aí não... A realização tá ali. Não, e vai além, assim, antes né? até de a gente começar, assim, o próprio fato de a gente estar se propondo a fazer um podcast, quer dizer, mostra que você tem realmente um amor ao negócio, entendeu? Né? Você tem um bate-papo, falar sobre isso para outras pessoas que estão interessadas em ouvir, acrescentar a sua história. para ver se acrescenta alguma coisa para alguém, com certeza, né? Com certeza. É bem bacana. Conta pra gente um pouquinho, Cadê? Rapidinho, porque a gente sabe que você é bom eu falo de falar. pouco, hein, galera? Rapidinho. Eu falo super rápido. Rapidinho. Então, eu soube que eu queria fazer arquitetura, eu acho que
quando eu tava me formando na escola, eu ia fazer medicina, eu sempre achei que ia fazer medicina na vida. Eu tenho cara de médico, não, né? Doutor. Meu pai falava que ia deixar o bisturi cair na barriga dos pacientes. Mas eu, no último período, assim, no meu pré-vestibular, na verdade, eu adorava ficar desenhando, em vez de estudar, entendeu? E aí, cara, as pessoas ficaram me falando, cara, faz arquitetura, eu sempre fui muito criativo. E eu comecei a pesquisar mais, então eu realmente falei, cara, é o que eu quero. E eu decidi. Meu pai fala, faz engenharia, porque não sei o que, engenharia, arquiteto e tal, aquela coisa, né? Sim. Mas eu resolvi fazer e eu adorei desde o início, né? Fiz uma faculdade, eu me empenhava mesmo, estagiei desde o primeiro período. Então, assim, um parêntese aqui, Cadê Marino, da UP3, que faz projetos incríveis, Obrigado. já fez Casa Corpo, já tá fazendo agora pela terceira vez, não é isso? Só para dar uma contextualizada aqui pro pessoal pesquisar. Galera pode seguir lá, entendeu? @UP3 Cada coisa linda, cada Instagram real. maravilhoso. Sou eu. Aí, assim, eu sempre gostei muito, né? Procurei sempre me dedicar, pesquisar muito, desde o início da faculdade. Então, tudo que eu não sabia, eu pesquisava, buscava e tudo mais. E quando eu me formei, eu trabalhava no escritório que fazia projetos de licitação para o Banco do Brasil e tal. E eu cheguei para minha chefe e falei, cara, e aí? Né? Vamos seguir e tal. E ela, cara, ela contratava por demanda, né? Então, eu precisava ter projeto. E na época o Banco do Brasil não tinha muitos projetos. Eu gostava de trabalhar lá. Mas eu não fazia ideia, tipo, que eu ia... Óbvio que todo mundo que faz arquitetura ou interiores quer fazer residência, quer fazer casa, projetar casa, desenhar condomínio. Entra na faculdade pensando nisso. Exatamente. Então, assim, mas você, quando se forma, você não tem ainda essa mega pretensão de sair fazendo uma casa. Você nem tem conhecimento técnico suficiente, acredito eu, né? Não Sim, todos, não, mas... não tem. E aí, cara, ela falou, a gente não tem demanda, mas ela gostava muito de mim, assim. E ela foi muito sincera, né? Sempre, ela me ajuda, pra você ter ideia, até hoje ela me acompanha, me ajuda. Depois eu vou até contar uma historinha em relação a isso, que é muito legal, assim, e pode entrar numa parte que a gente vai falar um pouco de histórias engraçadas e legais. Eu acho que essa é uma coisa muito legal que aconteceu comigo. É uma coisa meio universal, assim. E aí eu... Cara, beleza, então não tem emprego, né? Vou sair, vou me formar, não vou trabalhar. E quando eu saí, tinha uma amiga minha que trabalhava num outro escritório, que trabalhava com design de interiores, de uma arquiteta super conhecida de Niterói, e ela tinha um sócio que trabalhava no Rio, ela precisava de uma pessoa que era para ser tipo um braço direito. E ele era designer, mas ele precisava assinar os projetos, porque era para construtora e tudo mais. E, cara, foi meio que uma coisa meio de interesse, sabe? Eu não tinha conhecimento técnico suficiente para fazer aquilo, e o cara não podia assinar, mas eu era arquiteto, o cara não era. Então, só que para mim foi muito bom aquilo, né? Porque me inseriu no mercado e eu comecei a fazer projetos, né? E eu comecei como? Gente, fazendo esses projetos. Essa sociedade não durou muito, obviamente, porque era um pouco de... Assim, não era um interesse, óbvio, mas era difícil, porque a personalidade era muito diferente. Eu não me juntei porque eu tinha afinidade com a pessoa, né? Mas o cara era muito bom mesmo. Até hoje ele é um profissional conhecido e renomado no Rio, São Paulo, nível Brasil. E os projetos que começaram a entrar foram tipo assim, tinha um banheiro para fazer, tinha um apartamento. Casar, o primeiro projeto que eu fiz sozinho, que eu toquei uma obra, foi o seguinte, foi um projeto de um amigo meu, tá? Que era um amigo em comum na época com a minha namorada. E ele era um dentista, ele tinha se formado, estava mais ou menos na mesma faixa de vida que eu estava, né? De formando e tal, tudo mais. E ele era dentista. E aí, eu lembro que eu passei o valor do projeto para ele, do acompanhamento. E, sei lá, na época, né? Eu sou formado há 17 anos. Agora, eu fiz 16, 17 anos. E na época, 17 anos atrás, sei lá, o projeto deve ter sido... Vou falar o valor. Deve ter sido, tipo, sei lá, uns R$1.500, R$2.000. Sim. Sei lá, uma coisa assim, né? Uma casa. Não, era um apartamento. Ali, um apartamento em Caraí, Niterói. Cara, eu lembro até hoje dele falou assim, cara, eu vou te pagar em 12 vezes de R$200. Caraca! E você falou, com certeza. Não, aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, eu quero muito fazer seu projeto, mas, pô, juro que você tá mexendo cara de casa de Bahia? Assim, porque não vai ter juros, né? Mas, cara, é óbvio que eu vou fazer. Mas, assim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque, assim, eu peguei, fiz o projeto e eu toquei a obra do início até o final, né?
Então, esse foi meu start de carreira, né? E depois as coisas foram acontecendo, obviamente, a história da UP, né? E como isso surgiu, acho que eu posso até falar um pouquinho mais pra frente. Vou passar a bola agora pra minha amiga Fernanda pra ela contar a história dela também, que senão eu vou ficar 3 horas falando, né? Então, vamos lá. Muito bem, cadê? Eu tô muito feliz aqui, gente. Por isso, tô me sentindo no programa do Jô aqui com essa canequinha. A gente tem uma canequinha, a gente galera, tá super muito produzida. chique. A canequinha é super produzida. Muito maravilhoso. A minha história já é um pouquinho diferente da do Cadê, né? Cadê já saiu da escola desenhando, querendo fazer arquitetura. Eu já saí nada, sem saber o que eu ia fazer. E fui fazer direito, nada a ver comigo. E, enfim, aí depois eu larguei, não continuei. Aí me casei, tive filhos. E aí depois, um pouquinho mais pra frente... Dá um atrasozinho. Entendeu? Eu inverti os papéis. Um pouquinho mais pra frente, eu comecei a fazer um curso de design de exteriores. E aí eu comecei a me apaixonar. Na verdade, por quê? Porque meus pais compraram uma casa e contrataram uma arquiteta para reformar essa casa. E aí eu comecei... Aquilo me trouxe uma coisa assim... Me despertou um interesse... muito bacana. E eu falei, vou fazer design de exteriores e tal. Aí comecei a fazer design de exteriores e aí foi isso. Comecei minha família faz obra, adora uma obra, fazer uma reforma, alguma coisa. Gosta de sofrer, né? Adora, sempre está em movimento. Gosta de sofrer. E aí eu comecei a desenhar, fazer um design, e comecei a desenhar para família, lá para casa e tal. E aí fui indo devagarzinho. E aí eu falei, gente, isso aqui tá muito pouco para mim. Eu acho que eu quero mais, entendeu? Aí eu comecei a querer arquitetura um pouco mais completa. Aí eu falei, vou entrar na faculdade, o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu com 28 anos, falei, vamos embora. Desse jeito, 5 anos de faculdade. E aí entrei, fui junto. E junto comigo foi Gleice, né, minha sócia, que é minha sócia hoje na Mais Blue. Fazia design de interiores comigo. Fazia. Aí ela, não vou fazer. Eu falei, vai. Mandei um podcast pra ela, de áudio, de WhatsApp. A importância dos podcasts. E falei pra ela, vambora, não sei o quê, lá. Enfim, ela foi comigo. E tá comigo até hoje. Hoje nós somos sócias. E, enfim, aí a gente começou a fazer arquitetura e já trabalhando. Porque aí eu já estava trabalhando em projetinhos pequenos. Assim, vou cobrar 1.500, vambora, vou cobrar não sei quanto, vambora. Não tem. Aí falavam, né, as pessoas, mas você tem que cobrar, porque você tem que se valorizar. Eu falei, gente, eu sei, enfim, mas eu acho que é isso. A gente não tava deixando de se valorizar, mas entendeu? Eu acho que é um momento de cada um. Você tem um momento. Mercado, você tem que eu acho que é importante a gente também. Até pra pegar você tem que ter um diferencial, gente. Assim, nem sempre o seu diferencial não é porque você é mais bonito, mais feio. E assim, o fazer de graça. Todo mundo começou assim, gente. Exatamente. E fazer de graça não é fazer de graça. Assim, é isso. Não vai fazer de graça, mas você tem. Mesmo que o valor seja em algum momento. Seja uma coisa menor. E, obviamente, você mesmo tendo mais confiança se posicionando, você também vai ter mais confiança de cobrar mais. Com certeza. Porque é uma questão até da nossa... Assim, a gente que é idôneo, que a gente é honesto, você mesmo... Né? Na hora que você vai cobrar, você fala assim, cara, eu não tenho nem coragem. Gente, não é que eu não tenha capacidade para aquilo, óbvio, mas é isso. Entendeu? Mas assim, é porque a gente tem que se sentir confiante, isso né? aí, Das coisas que a gente faz também. Tem que estar seguro daquilo, né? Exatamente. Mas esse parangolé de começar o início, de você fazer obra e tudo, inclusive uma aspas aqui, né? Eu adoro obra na casa dos outros, né? Maravilhoso, na casa dos outros é excelente. No momento eu tô vivendo na minha, mas tá bom. Não, mas é brincadeira, eu gosto na minha também. Construindo a sua casa, né? Construindo a minha casa. Sensacional. Mas deixa eu voltar o caminho aqui, que senão vamos perder. E aí foi, né, a gente foi devagarzinho, e aí eu falei aí a gente fez uma mostra aqui em Niterói, em 2018, e que nós falei, Gleice, que eu conheci vocês. Falei, Gleice, vambora, vamos comigo fazer e tal, e ela topou sempre, topa tudo e vambora. E dali que a gente começou. Então, em 2018 que a gente realmente começou a trabalhar, eu olhei pra cadeira e falei, agora a gente vai... vamos começar, entendeu? Vão pintar algumas coisas legais, bacanas e tal, então vamos começar a trabalhar. E assim, Casa Design foi muito importante, assim, essa mostra que a gente fez foi muito boa. E eu não vou te falar pra você que foi muito boa de cliente, não, tá? Foi 0 cliente. Mas assim, pra conhecer a galera, os próprios profissionais da área, né? Então, a gente, fornecedores, então, isso pra mim foi... o network. Isso pra mim foi muito rico, assim, foi muito importante. E aí a gente foi embora. Faculdade, escritório, foi crescendo. Hoje eu já tô formada, graças a Deus.
E aí crescendo aí, já com o escritório. Aí já tá fazendo a sua casa, né? Tô fazendo a minha casa, meu escritório Você fica... acompanha lá. Churrascão na laje. Churrascão na laje. Tá devendo. Tem que ter, né? Bateu a laje, é churrascão. Bateu a laje, tô chegando na última. Eu tô acompanhando. Eu tô chegando na última. E essa aí tá tendo que ter churrasco, Vai ter negócio. churrasco, Tem certo. que ter, falei com ele. Mas esse lance da história, né, assim, até pegando um pouco o gancho dela, depois que eu rompi a sociedade, eu vou conectar com a história dela, né? Só pra gente chegar no mesmo lugar. E aí eu trabalhei muito tempo sozinho, né? E assim, trabalhar sozinho é muito difícil. Assim, eu dentro da arquitetura... Porque eu estagiei pra você, né? Você sabe. Muito difícil. Coitada, ela sofria. Que ano foi isso, gente? Vamos fazer um 2006? 2006. Foi o ano que você casou, foi 2006? Foi. Então, foi 2006. 2008. Não pode errar isso, não. Não pode errar isso, não. Tem tanto tempo, galera. Volta. O homem Tem que tanto casou não pode errar, Tem né? tanto, não sei não, tem tanto tempo que eu esqueci. Mas enfim, vamos lá. Não, mas assim, eu trabalhando sozinho, né? E realmente, cara, é uma vida muito difícil, é muito estresse, né? A gente tem muito estresse, principalmente quando você faz projeto e obra, porque assim, você acaba trazendo muitos problemas da obra pro projeto, que são coisas que não tem diretamente muito a ver, né? O projeto é uma coisa, a obra é uma outra coisa. Sim. Mas não tem como você desconectar quando você oferece os dois serviços, sendo você o cabeça, tá? Sim. Isso foi uma coisa que eu via depois, né? Assim, eu enxerguei isso depois, demorei um tempo porque eu acreditava na minha cabeça. Eu acho assim, gente, não tem certo e errado, tá? Isso é uma coisa que aconteceu pra mim, tá? Tem pessoas que fazem isso e dá super certo. Então, cada um toca o negócio de alguma maneira e de novo, não tem certo e errado. Tem o que é bom pra você, o que é bom pro outro, tem o seu objetivo, o objetivo do outro, tá? Então, eu acredito muito nisso, eu falo de coração mesmo. Mas pra mim, assim, pela maneira que eu tocava o negócio, pra mim era muito ruim isso, porque eu acabava absorvendo muitos problemas de obra, né? E eles interferiam no meu relacionamento com o cliente quando o meu projeto era muito bom. Era tipo isso. Exatamente. A meu ver, tá? Muito bom, assim, eu tô dentro... Não, Porque, mas assim, acontece, às vezes você faz um projeto maravilhoso, dá Bom, todo problema que no final o cliente não lembra que o então, projeto era maravilhoso. eu cheguei em um momento, tá? Eu confesso que eu cheguei em algum momento nessa história aí que eu pensei, cara, eu vou largar a arquitetura, eu não aguento quem mais. nunca, gente? Cara, eu não aguento mais, tô cansado, sabe? Eu tô estressado, pô, minha vida... Cara, eu adoro o que eu faço, mas, cara, é muito estresse. A gente acaba entrando muito a fundo na vida das pessoas, né? E a gente acaba absorvendo problemas que não são nossos, entendeu? E assim, a pessoa tá estressada um determinado dia, esse estresse acaba vindo pra gente de uma certa maneira, né? Assim, respinga, né? De uma certa forma. A gente passa, às vezes, mais tempo com o cliente do que o cliente passa com o marido ou com a mulher, né? Exatamente. De verdade. E obra é em só determinados problema. períodos. E obra é gerenciamento de problema o tempo inteiro. Sim. Bom, então eu passei por essa fase, mas graças a Deus eu passei. E depois que eu passei dessa fase, e eu mudei algumas coisas na minha maneira de trabalho, eu comecei a... peguei uns clientes maiores, assim, um momento de evolução de carreira mesmo, né? Eu já tinha bastante tempo de profissão. E eu estava precisando, para atender esses clientes maiores, eu fazia home office, porque assim, não valia a pena para mim ter um custo fixo. Um espaço, né? Mas eu teria assim, eu poderia tipo, ter um estagiário ainda nessa época e subcontratar relativo a algum projeto. Não valia a pena eu ter tipo, uma sala, um custo fixo, mais porque assim, era volátil, né? De repente eu estava com um projeto muito grande de uma casa, com um acompanhamento que, sabe, me pagava tipo 8 mil por mês, 10 mil por mês só numa obra. E assim, é um ótimo salário fixo de acompanhamento tirando de projeto, imagina. Sensacional. Só que, cara, ele vai acabar em um ano e eu posso não ter um outro desse. E aí como é que você faz? Manda embora? Quer dizer, então eu não tinha esse custo fixo, mas eu tava precisando, eu tava com clientes maiores e eu tava precisando. E foi até naquela fase, Cris, que a gente foi lá naquela casa aquele apartamento. Francisco. Não, o apartamento do Ticaraí. Lembro. Você lembra? Lembro. Que ali eu já tava com a UP, mas assim... Eu fiz o levantamento. Mas foi quando começou. Não fiz nada. Eu fui lá visitar. Foi. Tava finalizando. Mas quando eu comecei aquele projeto, eu não tava na UP ainda. E aí, cara, o Thiago... Eu tenho 2 sócios, o Thiago e a Michele, né? Da UP 3. E nessa época, os dois já eram sócios. E eu conheci o Thiago. E o Thiago, cara, do lado da minha casa, era o escritório dele. E ele falou assim, cara, tem uma menina, eu conversando com ele e tal, ele falou, cara, tem uma menina que tá aqui no escritório
que ela divide com a gente, mas ela vem aqui só para estudar, ela não é nada nossa. Ela, tipo, se dava o luxo de ter uma sala para ela estudar, que ela não gostava de estudar em casa. Então, assim, mas ela tá indo morar fora e cadê? Dá uma olhada lá, cara, tá montado, entendeu? Cara, o preço era um preço que para mim era tranquilo, era tipo como se eu pagasse um lugar para trabalhar, sei lá, um desses coworkings, né? Então, cara, eu fui lá, era sensacional, tudo montado, era só eu levar meu computador pro lugar, tinha tudo, ainda tinha uma salinha meio que independente. E quando eu fui para lá, cara, a conexão com eles projetualmente falando, em termos de objetivo, de meta, cara, foi meio que instantânea, né? Fluía bem, né? E mais uma vez a amostra, inclusive a mesma amostra que vocês fizeram, não o mesmo ano, mas a mesma amostra, o Thiago deu uma sortada e resolveu fazer. A gente nem queria fazer nesse ano, né? Apesar de eu achar super importante, eu vou chegar nesse ponto. Mas esse ano, que era um ano de estruturação, a gente ganhava bem todo mundo, mas, cara, pra ganhar pra 3 era super complicado. Então, teve que ser muita coragem da nossa parte de fazer isso, né? Até acreditar muito num bem maior, num objetivo maior, pra que a gente pudesse fazer isso, né? Você sabe que tem que ter coragem, né? Porque, tem assim, que ter coragem. Empreendedor, empresário, porque a gente é empresário do ramo de arquitetura. Tem que ter coragem. Né? E a gente não vende produto, vende serviço, mas é empresário. Todo mundo aqui é empresário. Sim. Então, o que acontece? A gente entrou nessa mostra, ainda sem ser Up3, entramos nós 3. Cara, e foi sensacional. O primeiro projeto que a gente fez, a gente ganhou um prêmio do Globo, ganhamos não sei o quê. 2017? 2017. Foi 2017. Então, você fez, verdade. Eu fiz. 2017. Nath é rata de... 2017. E aí, cara, a gente falou, cara, então tá tudo... Cara, vamos juntar mesmo. Criamos o nome. Caraca, foi 2017. Já tem isso tudo de tempo? Foi 2017. Bem legal. 6 anos. Foi 2017. É o tempo... Vai fazer 6 anos em setembro, né? E aí foi o tempo que a gente juntou. E, cara, a Up... Como Up, tipo assim, em um ano de escritório, pra vocês terem ideia, a gente éramos nós 3 e a gente tinha um estagiário. E assim, era o que a gente podia pagar, até porque assim, eu confesso pra vocês que quando a gente se formou, quando a gente juntou, né, cara, a gente, pra manter o escritório forte e saudável financeiramente, cara, a gente reduz o nosso salário ao mínimo que a gente podia ganhar. E o mínimo que a gente podia ganhar nessa época era o mínimo do mínimo. Eu não vou nem falar que é vergonhoso. Sim. Mas a gente manteve isso um bom tempo. Mas pra assim você que é bom, assim que é bom. Tipo assim, depois eu falo... Tá todo mundo comprometido. Depois eu falo pra gente. Você conta. Mas assim, todo mundo comprometido real, entendeu? Então todo mundo tinha uma reserva, então a gente baixou os salários pra, tipo, crescer a conta do escritório para que a gente pudesse se manter por um longo prazo, né? Sim. Cara, em um ano de escritório, cara, eu vou te falar que em 2 anos de escritório, com o Up3, eu cresci mais do que meus outros 10, 12 anos de profissão sozinho. E eles também. Então, foi muito legal, assim, porque foi uma parada que... É difícil de explicar. Eu acho que a galera acabou se completando. O que eu era desorganizado, a Michelle é organizada. O que eu sou criativo, que o outro não era. O que o Thiago é mais calmo. E, cara, a gente vai se completando. E, assim, o principal, que é igual relacionamento, é o seguinte. Você não tem que ser igual a pessoa. Você pode ser igual, você pode ser diferente. O que é importante é o objetivo ser igual. Então, assim, toda hora que dá conflito, e dá conflito pra caramba... Assim, dá conflito pra caramba. Viu, amiga? Fica tranquila. Mas o importante é isso. Não é objetivo. É o objetivo que você tem em comum. Mas eu acho que isso que é bom, porque a gente se complementa, né? Eu acho que não tem como... é importantíssima. Não, e é isso. E essa cumplicidade porque também. Você que é um casal, né, galera? É um casamento. Trio, né, e é um casamento sem sexo, né? Tipo assim, na hora que dá merda, não tem o sexo pra dar uma aliviada, entendeu? Você convive muito mais com seu parceiro de trabalho do que às vezes com seu marido. Infelizmente, eu encontro muito mais com o Thiago. Eu acordo falando. Imagina que merda. Imagina que merda pra mim. Agora vocês imaginaram, entendeu? Thiago, você sabe que eu te amo, mas porra, Thiagão. Não tem como. Mas assim, e assim, a gente sempre acreditou muito, né? E aí agora conectando com o que a Fia tava falando, nessa coisa da divulgação, né? E do marketing, né? E aí, essa coisa da mostra, né? Ela tá linkada com um monte de coisa. Com o marketing, com a sua essência, com o que você acredita, né? Porque aí você vai me complementar. Você, por exemplo, eu acho que cantor, isso tem uma coisa de... A carinha dele. Tem. As pessoas não sabem que você... Tem, assim, eu faço muito, assim, no escritório, ela tá falando... Eu tive banda por... Gente, eu era fã da... Eu tive banda, tipo, sei lá... Ela quer trazer esse assunto. Ela quer mas olha só, é legal. Ela quer mudar,
falar, entendeu? Um pouquinho. Tem que falar isso. Não, mas olha só, mas o que aconteceu, o que eu te trazia da banda era o seguinte, eu atualmente no escritório, até, assim, é uma coisa minha, né? Eu sou uma pessoa muito dada, eu gosto de pessoas. Sabe aquela coisa que eu gosto de estar com pessoas? Eu adoro estar com pessoas, eu acho que isso é nítido, né? Transparece em mim, né? Exatamente. Então eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, de explicar, de estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? E assim, isso é meu. E eu na banda, a banda era o seguinte, quando você tem uma banda independente... Você tá zoando. Rapidinho, gente. Será que você não poderia dar uma palhinha aí pra gente? Não? Só pra relembrar os velhos tempos. Only you. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eles estavam desde antes querendo me sacanear com isso, entendeu? Agora vocês estão cientes. O assunto veio à tona, a gente tá aqui pra isso, tem amor. como A gente evitar. Mas assim, a banda, ela foi importante. Obviamente, tudo que a gente passa na vida é uma bagagem que a gente vai levando, né? Então, assim, a gente vai acumulando isso pra... Cara, a hora que a gente precisa, a gente abre uma caixinha e isso aí. A gente vai enchendo caixinhas, né? E a hora que a gente precisa, a gente abre uma caixinha e esse pega. é o seu lado que a gente quer mostrar aqui, entendeu? Porque eu acho que pode ser pra isso, pra gente mostrar Ninguém o que faz, tá às de vezes as pessoas frente não e o que sabem tá por isso. Não, trás. a galera não sabe. E com o que tá certeza. por trás é o que constrói o que tá na frente. Exatamente. Entendeu? E assim, por exemplo, a banda, ó, olha só como é que isso é legal, Fê. A banda era uma banda de música própria. A gente criava as músicas. E pra criar uma música, a ideologia de se criar uma música é parecida com se criar um projeto. Sim. Você cria uma base, você depois cria a letra, você faz reunião de harmonia. Cara, é muito legal, assim. Então é um processo criativo. Exatamente. Do início até o final, até você chegar e apresentar ela pro público. É. Então, assim, quando você tem uma banda independente, o que você tem que fazer para fazer show? Você cria uma demo e você manda essa demo para produtores, mas, além disso, você produz shows e chama bandas para que essas bandas chamem você para fazer os shows dela. E, além disso, você vai no show dessas pessoas, fazer uma social, obviamente, não uma social fake, uma social com prazer, onde se criou o para que você também toque lá naquele evento da pessoa. Então, o pessoal da banda me sacaneava, falava que eu tinha o abracinho maroto. Que eu chegava... Não, é sério, até hoje a galera fala, e cadê o abracinho maroto? Pô, tô com saudade do meu abracinho maroto. Que eu chegava no evento... Abracinho maroto, eu vou guardar. Assim, eu falava assim, porra, galera, e aí, beleza, puta, que saudade de você. Mas eu fazia isso de coração. Eu fazia isso sem perceber. E a galera filmava, tipo, isso, e falava assim, olha lá o abracinho maroto lá. Já era natural, já tá no abracinho maroto. Cara, e assim, quando eu vou pro Casa Shopping, quando eu vou, não sei o que, a galera fica sacaneando, solta o pitbull no Casa Shopping. É tipo isso, eu continuo fazendo abracinho maroto, só que é uma coisa minha, que já vem de sempre. Maroto, adorei. Porque você é real, é uma coisa sua. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, você entende que a coisa da banda, quando eu transferi isso pro meu lado profissional, é uma coisa de essência minha. Exatamente. Então, por que eu faço o lado comercial do escritório, né? Por que eu sou a pessoa que, de repente, vai falar, que vai, tipo, representar o escritório numa palestra? E assim, Michele fala super bem, Thiago fala super bem. Também, né? Assim, eles falam bem. Entendeu? Thiago, não sei, mas fala bem, tô brincando. Tadinho. É porque eu implico muito com ele, é verdade. Mas assim, é porque... É por isso, entendeu? Eu já tenho meio que esse perfil, esse histórico, essa bagagem, né? E aí, assim, agregado a isso, né? Falando sobre isso, a gente, obviamente, fazendo esses contatos, a gente sempre, em termos de carreira, buscou, e foi uma guinada super incrível, e aí... É uma coisa legal a se pensar, até pra galera que, tipo, começou, que tá seguindo. Que, cara, dependendo... Porque, assim, uma coisa importante de se falar é o seguinte. Quando você seleciona uma carreira... A gente tava falando isso antes de começar o podcast, né? E aí eu vou passar a bola pra você vai complementar até falar a sua opinião sobre isso. Quando a gente tá falando sobre carreira, eu acho o seguinte. Você só sabe se você tá no caminho certo se você souber pra onde você vai. Porque, assim, o cara fala assim... eu tô indo pra um caminho... O cara, às vezes, se deixa levar por muito tempo e ele não sabe se ele tá indo pro caminho certo. Assim, cara, aí o cara me pergunta, cara, você tá indo pro caminho certo? Eu falei, cara, não sei, pra onde você quer ir? Sei, eu tô então, a primeira coisa é você traçar um objetivo. Cara, qual é o seu objetivo? Você quer ser o melhor do seu condomínio? Você quer ser o melhor do seu bairro? Você nem quer ser o melhor. Você quer ser só um profissional? Cara, não tem certo e errado. Tudo bem, né? Eu brinco até o seguinte, cara, a gente tem uma estrutura de escritório que é relativamente grande atualmente, até maior do que eu gostaria, entendeu? Mas é porque o nosso objetivo como escritório é esse que a gente traçou. Cara, eu quero deixar um legado, eu quero que a gente tenha um reconhecimento que, se puder, internacional. Cara, a gente tem projeto na Suécia, tem projeto em outros lugares que estão rolando, que podem vir a dar certo, pode não dar certo.
Mas assim, a gente segue o nosso trabalho. Eu não tô vendo o que a galera tá fazendo ali. Eu tô focado muito no nosso trabalho. A verdade é essa. Tá? Então, assim, eu nem tenho a percepção exata da percepção dos outros em relação a gente, tá? E assim, eu conversei isso com você várias vezes, eu já falei isso. E é real. Eu não falo isso de, cadê? Não. É real mesmo. Porque a gente é muito focado no trabalho. Mas então o que eu quero dizer com isso? O nosso objetivo foi esse. Para eu atingir esse objetivo no tempo que eu preciso ter volume sem perder qualidade. E para isso eu preciso de gente. Eu preciso de mostra. Eu preciso de um monte de coisa. Né? Agora, eu conheço gente que tem um estagiário e trabalha só no prédio e ganha mais que eu. Então, assim, não existe certo e errado, entendeu, gente? Existe o caminho que você escolhe. E aí, assim, eu vou passar a bola até para te perguntar o que você acha em relação a isso. Né? Não, eu acho que é exatamente isso. Falando um pouquinho de escritório, né, que o Cadê estava até falando dele aí do início, eu tive, assim, a sorte, né, a Gleice veio comigo, porque tá junto comigo mesmo, minha sócia, mas porque eu já tive a oportunidade da própria ali, né, minha família, eu cresci ali no comércio, né, a gente tem loja, então no terceiro andar eu consegui fazer meu escritório, então isso pra mim foi muito bom. Show, entendeu? Então falei, amiga, vambora. Da loja, amiga, Blue Piscinas. Blue Piscinas. Lá em Itaipu. Super conhecido. Né? Tem 37 anos, então pra mim também, falando disso, né, de comunicação. Ela assim, não fala porque ela é modesta. Pra mim foi muito bom, assim, eu tenho facilidade, né, pra lidar com as pessoas. Eu cresci ali no comércio vendo, né, meus pais, enfim, lidando com isso. E eu acho que pra gente como arquiteto, né, que a gente lida com o público, com o cliente, a gente se envolve na família, nos problemas, enfim. Eu acho que a gente tem que gostar, né? De pessoas, gostar de gente, né? Eu acho que isso daí faz muito parte. Isso é tipo um pré-requisito, né? E aí, exatamente. E pra mim foi muito bom por isso, né? Então eu já comecei aí no escritório, não precisei pagar aluguel até hoje. Valeu, pai, maravilhoso. Isso eu vou te falar. Entendeu? Não tem que pagar aluguel. Pegar aqui, encostar a galera aqui. Gleice tá junto comigo, se deu bem. Gleice, porra. Se deu bem. E, pô, pra mim foi fantástico. E galera, assim, uma coisa que eu acho importante, aí eu vou falar olhando pra câmera, porque eu acho que é tipo um conselho, é o seguinte, eu tive que pagar, assim, pra aprender determinadas coisas que eu sei hoje, né, eu me sinto às vezes atrasado 10 anos em relação a uma galera jovem que tá entrando agora, que tem objetivos parecidos com o meu. Tá? Eu tô comparando, né, escritórios que estão começando por causa de informação ou por causa de objetivos mesmo, né? Então eu falo isso por quê? Porque eu precisei pagar muito dinheiro para pessoas me dizerem determinadas coisas que eu não sabia, que agora parecem super óbvias, mas que para mim não eram, em relação a tipo administração, pessoas, em relação a marketing, em relação a marketing digital, em relação a objetivo, em relação a meta. Cara, até porque a gente sai da faculdade sem nenhuma dessas informações. E tem uma coisa rapidinho, tem uma coisa que eu acho também que é muito importante entre a gente, entre nós aqui, né? Você vê, ninguém aqui sabe tudo, né? Enfim, estamos longe disso. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma troca muito grande com os profissionais da área, amigos meus, né? Então assim, cadê? Pô, tô precisando disso. Será que... Direto. Eglon, um amigo meu, direto a gente se fala no telefone. Será que tá trabalhando com a gente, inclusive. Tá, ele falou. Então assim, direto, amigo, me ajuda nisso aqui e tal. Então eu acho, muitas pessoas vêm falar de sauna, piscina. Thiago mesmo já veio. Cara, eu também já te perguntei sobre valores. Então assim, eu acho que a troca entre a gente também é muito rica, entendeu? Isso é uma coisa um pouco de geração. A nossa geração tem muito isso. Assim, não são todos, tá, gente? Claro. A gente não pode generalizar 100%, mas assim... Mas tem muito mais agora do que tinha antes. Muito mais do que, perdão? Assim, essa coisa da mente... Tem menos mente escassa. Essa é uma coisa mais... Porque assim, a gente troca mais do que se trocava antes. Da importância dessa troca, né? De você admirar o trabalho da pessoa. Entendeu? Eu não fico assim, não vou falar isso aqui como que é pra cadeia, porque ele vai falar... Não tem isso, entendeu? Quando eu fui... Você lembra, Isso é coisa de mente escassa, entendeu? Quando você, sabe... Eu resolvi fazer o caso não vou, 2018. tipo, eu não vou curtir, ela fez um trabalho foda, eu não vou chegar e falar que foi bom, porque senão ela vai se achar que coisa louca. Entendeu? Mas isso é uma coisa da geração. Antigamente, muitos, não tô falando todos, claro, né? Não dá pra tem até hoje, tem aquela galera. Mas é isso. E tem gente que tem vergonha, tem gente que fica assim, não vou perguntar
uma coisa tão ridícula. Gente, não é ridículo, pergunta, entendeu? Galera, Tem que perguntar. A gente não nasceu sabendo. E eu peguei essa informação com alguém. Eu pergunto ou eu já tudo, passei, entendeu? Por isso. Eu peço ajuda, falo, pergunto. Eu não tenho isso, não. Não, também não. Nunca tive. Se E eu assim... ligar, você me atende. Sempre. Olha Você sabe. Não, cadê? É muito fofo. Quando eu fui fazer casa design, lembra? Eu tava começando, acho, porque eu também troquei de carreira, né? Eu também era de construtora. Você falou quando a gente se conheceu. Eu engravidei também, foi uma loucura a minha vida, né? Sumi, depois voltei, aí eu comecei a trabalhar com o interior, que também era uma coisa totalmente nova. Você trabalhava em São Paulo, né? Eu trabalhei em São Paulo também. Eu lembro disso. Daí, quando eu voltei, eu também queria me posicionar no mercado. Eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia Cadê. Eu lembro dessa. Você lembra disso? E eu conversei com você falou assim, não, casa design é legal. Não foi numa festa do aniversário lá em Matoso, alguma coisa assim? Eu acho que foi, alguma festa de amigos. Matosão era o baixista da banda dele. Que é um amigo nosso em comum, né? Matosão tá famoso. Matosão. E aí, a gente conversou, não, faz o casa design, que é muito bom e tal. E eu nem tinha pensado. Eu falei, não, então vou fazer o casa design. E também foi uma virada, de certa forma, também, porque eu conheci a Natália. Aí você vê. Amor. Quem não se mexe... Gente, você tem que... Eu lembro que você super me incentivou. Você me contou que em 2011 você entrou igual um doido, que fez um monte de LED. Eu voltei... Eu não falei dentro do que a gente estava falando, até para não me estender muito, mas dentro desse meu percurso surgiu uma oportunidade de eu fazer 2 mestrados fora, em Milão. Eu lembro. Cara, eu nunca imaginei na minha vida estudar fora. Eu não tinha nem dinheiro para fazer isso, minha família não tinha, mas foi uma oportunidade gigantesca. E aí entra o negócio, a história da minha antiga chefe, que quando eu contei para ela que eu ia fazer, que eu passei no mestrado fora, e assim, era tudo pago, não tinha nada de graça, né? Eu não tinha, na época, eu não tinha nem cidadania italiana. Ela ofereceu dinheiro para eu ir. De tanto que ela acreditava em mim. Uma coisa absurda, assim. Parada que nem minha família... Me confiavam tanto em você. Não, assim, mas você vê a quantidade de confiança. Que massa. Uma parada assim muito bizarra. Mas isso e assim, incrível, ela emprestou. e eu precisei. Ela emprestou o dinheiro. Quando eu voltei, o meu primeiro projeto foi inteiro pra pagar ela. Foi uma coisa muito assim. Até hoje ela me acompanha. Cara, ela foi em todos os eventos meus de família importantes, ela estava presente. É uma parada uma conexão muito absurda, né? Legal. Mesmo eu não tendo continuado trabalhando com ela. Olha que doideira. Mas assim, eu digo isso porque quando eu voltei da Itália, eu já trabalhava, então eu parei, fiquei 1 ano e meio fora. Quando eu voltei, e não tem garantia nenhuma, tá, gente? De nada. Não. Você volta, eu sou melhor porque eu estudei? Não. Entendeu? De jeito nenhum. Então, não, tá no meio. Então, assim, não tem garantia de nada. Né? Você fala assim, você voltou, então agora você que foi pra Itália, você é fodão. Cara, importante. Você volta com a mão na frente e outra atrás. Aí que o italiano... lá no Instagram, agora assim, mas o que você absorveu, obviamente, claro, você não tira o conhecimento que você absorve, o diploma que você tem, e não é um diploma de 2 meses. Cara, é um diploma... E assim, eu ralei de verdade. Se eu contar pra vocês... É porque, assim, é um podcast à parte, eu contar o que eu ralei lá pra... Faremos um podcast à parte. Mas, assim... Cadê em Milão? Mas quando eu voltei, eu achei super importante fazer um casa design pra tentar me posicionar. Sim. Então, assim, eu passei o quê? Cara, eu não sei se foi bom ou ruim. Assim, pra mim foi bom. Então, eu tentei passar um pouco da experiência que eu tive. E na época eu não tinha Thiago Michele, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, é uma oportunidade. Cara, é um dinheiro também que eu nem tinha muito pra fazer, mas, cara, eu investi. E a gente sempre pensa em investir muito. Tem que investir. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante. Pra mim foi muito bom. Então, e eu acho assim, tem umas coisas nesse processo que eu tava falando antes, né? Desse dinheirão que eu acabei investindo em marketing digital. Eu fiz curso do Érico Rocha. Cara, fiz um monte de curso maneiro, que tiveram várias coisas que agregaram na minha vida, no meu conhecimento pessoal, né? Até na minha assim, como pessoa, eu acho que me mudou como pessoa, né? Tá? E foram coisas que me marcaram muito, assim. Então tem algumas frases que foram cruciais na mudança minha profissional, que eu vou falar que eu acho que pode agregar pra Divide aí com a gente. Posso dividir. Vai. Cara, uma das coisas que eu ouvi que foram muito marcantes, eu nem tinha entendido muito bem a primeira vez que eu vi, que era o seguinte: você é o meio das 5 pessoas que você anda. E não vale sua mãe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você ser bom ou melhor, você tem que estar cercado de pessoas boas. Trazendo isso para o paralelo da nossa profissão, é o seguinte, cara, como é que você quer fazer projeto bom se você não está cercado de profissionais bons? Por quê? Porque quando você está com profissionais bons do seu lado, além de você querer ser bom ou tentar ser o melhor que você puder, você está agregando conhecimento daquelas pessoas boas. Claro, para você mesmo, né? Como então, referência. Você absorve aquilo ali. Com certeza. Cara, isso quando você traz isso para a realidade, isso é incrível.
É muito legal. Isso vale para pessoas do bem. Isso vale para um monte de coisa. Sim, Claro. pra toda a vida. E se vier um cliente, se vierem Então, clientes, né? cara, ótimo, mas assim, eu acho que pra isso você... foi muito incrível. eu acho que- Essa coisa do objetivo, né? Você saber o caminho que você vai, que eu tinha falado. Como é que você sabe se você tá no caminho certo se você não sabe pra onde você vai? Tipo, cara, pode é óbvio. Parece até que tá no biscoito chinês, né? No negócio que você abre, né? Parece, não parece. Mas tipo, cara, mas sim, se alguém não falar pra você, falar, ô, você tá indo pra onde? Cara, se você trouxer pra realidade pensar alguma pessoa, fala assim, cara, isso me ajuda a chegar? Eu falei, mas onde? Não, e às vezes eu acho que as pessoas também, até saindo da faculdade, né, elas ficam querendo já abraçar o mundo inteiro, né? E eu acho que isso é uma coisa muito ruim. Tem uma amiga que... Porque ela sai meio perdida. Tem uma amiga que saiu da faculdade agora, enfim, aí como eu já trabalho e tal... na área, ela veio me perguntar até sobre isso, né? O que você acha de fazer uma assessoria, de fazer isso? Eu falei, aí, enfim, eu dei minha opinião. Falei, olha, eu acho que calma, entendeu? Eu acho que tem processos que não podem ser pulados. Você vai fazer assessoria, vai fazer isso, você vai estar preparada para o que vai vir para você? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que, assim, para mim, eu acho que é muito importante a gente ir ali um passinho de cada vez, criando experiências, e aí quebrando a cara, porque vai quebrar, entendeu? E aí vai ter uma situação que você vai ter que estudar muito aquela situação para resolver. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, enfim, dei minha opinião, falei, vamos um passinho de cada vez, que eu acho que, para mim, é o que está funcionando, porque é isso, eu acho que a gente está sempre em crescimento, né? Mas sabe que também eu acho que tá até na nossa pauta aqui pra gente entrar. As pessoas também agora se formam, as galera mais jovem, elas entram no meio, que é até muito cruel com elas, né? Porque elas se formam, senta no Instagram, o fulano que acabou de se formar com você tem 100 mil seguidores. Porque a gente está na era digital, né? Então, e eles são bem mais pra frente do que a gente, né? Assim, porque, essa cara, coisa de... Mas é muito fake, né? Você acaba criando... Tem um certo problema nisso aí, que eu acho que as pessoas têm que ter um certo cuidado. E eu acho assim, a galera que está se formando tem que ter cuidado, que é o seguinte, 3D não é projeto. 3D é uma fase de um projeto completo. Então, assim... E assim, atualmente, a pessoa se forma e ela posta... algumas imagens lindas e maravilhosas de um 3D super bem feito, melhor às vezes do que escritórios tipo de São Paulo que dominam o Brasil de verdade. Isso aí. Porque assim, eu vejo 3Ds que eu fico de cara com a galera recém-formada, é incrível. E o cara poderia até trabalhar só fazendo 3D se quiser, e tem muita gente fazendo isso. Tá, então assim, inclusive é uma vertente da nossa profissão atualmente. Mas assim, então tem que ter um certo cuidado, porque o cara sai fazendo isso e ele já acha que é um super arquiteto. Exatamente. E aí quando vai pegar no... E galera, essa experiência, essa bagagem que a gente pegou e vai pegando... Cara, a gente precisa, porque a faculdade, cara, realmente de qualquer profissão ela não ensina. Tirando a medicina que você faz residência, que é pra quê? Justamente precisa ver na prática lá o cara sem braço, o cara com tiro. Que é a parte que a gente não tem. Sozinho. A gente não tem. Algumas faculdades atualmente estão introduzindo algumas coisas práticas. Tipo virar um cimento. A gente é lições aprendidas. Quebrou a cara, assim, é lógico. Pô, se você chegar pra mim e falar, cadê? Mas, pô, meu pai conhece... Tô citando alguns escritórios que tiveram essa facilidade. Que, cara, o cara é casado com alguém que é da Globo, já saiu com um cliente top das estrelas. Cara, o cara pode se esforçar pra caramba. Pode dar tudo dele ali. Isso graças a Deus, dá o seu máximo. Se mata e faz o melhor projeto da vida. Entendeu? Então, não vai deixar de fazer. Vai em busca daquilo. Você não vai se limitar porque você não tem experiência. Chama alguém experiente pra fazer com você. Isso aí, nem que você pague, vou pagar isso aqui, se vira. Vai. Mete a cara e mete a cabeça e vai. Então, assim, seja corajoso. Mas, assim, o que eu noto muito que a gente sente, inclusive, em contratação, cara, eu tenho uma dificuldade de contratar atualmente enorme, porque as pessoas chegam no 8º período, experiência zero de trabalho. Experiência zero. Você vai botar pra fazer um projeto executivo, não tem. Porque, assim, nunca trabalharam. Contratar é muito difícil, porque às vezes esses projetos lindos em 3D que você fala não são executáveis. Exatamente. Ou a pessoa não dá pra executar. Não sabe exatamente qual o detalhe que ele vai criar. E assim, no portfólio da pessoa você faz uma entrevista, cara, é possível. Bom, mas assim, tem um outro ponto também que vai até inclusive nessas frases super maneiras, que é o seguinte, galera, o mercado de trabalho, isso vale pra qualquer profissão, tá? E não sou eu que tô falando, não, é gente, cara, que entende, é gente que trabalha com seleção de pessoas, empresas. Olha só, a parte de habilidade técnica que você precisa atualmente para você se empregar ou você trabalhar é só 30% do que você precisa. Todo o resto é a sua habilidade com pessoas, é como você lidar, é sua calma,
Então, 30, olha só, você estuda a faculdade 5 anos para você usar 30% só dentro dos 100% que você precisa para trabalhar no mercado. Olha que absurdo. Então, você está entendendo? Então, se o cara tiver boa vontade, se ele tiver prática, ele consegue captar os 30%. Ele consegue. Você está entendendo? Então, às vezes, o cara que é mais técnico, se ele tiver outras habilidades, ele consegue ganhar técnica na prática. Sim. Então, se o cara tiver essa noção, e vou além, olha só, o cara que quer arrumar um emprego... Isso é legal para quem está assistindo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês me responderem depois, vocês podem até escrever lá para elas. É o seguinte, quando você faz uma entrevista, se eu estiver entrevistando você, tá? Quem que tá com problema? Eu ou você que tá precisando de um emprego? Vocês sabem? Se eu for abrir uma vaga de emprego, quem que tá com problema? Quem tá desempregado ou quem tá precisando de um empregado? Cada um tá com o seu problema. Você tá com o seu e ele tá com o dele. Ele não tá com problema. Ele não tá com problema. Não, ele tá tranquilo. O problema é ele que precisa. Você precisa de alguém pra te ajudar a solucionar. Eu que preciso do problema. Entendi. Quem é a minha solução? É isso. Então, se o cara chegar numa entrevista e falar pra mim que ele é a solução dos meus problemas, segurar na minha mão, olhar pra mim e falar assim, você tá vendo seus executivos? Fica tranquilo. Tá comigo aqui, ó. Tá com o pai. Eu contrato ele na hora. Por quê? Ué? Você não me contrataria? Se eu segurasse na sua mão assim e falasse isso? Se você tiver um solucionador de Na verdade, você me processar por assédio, mas eu ia olhar pra você se eu fizesse isso atualmente sem me processar por assédio. Tudo que a gente quer é um solucionador de problemas, não é? Gente, mas olha só, isso é uma dica de ouro pra quem quer arrumar emprego. Depois que eu ouvi isso, eu falei, cara, eu consigo qualquer emprego que eu quiser na vida. Mesmo que eu não saiba, eu vou me virar pra aprender. É isso aí. Exatamente. Então, assim, só que eu noto que falta um pouco isso atualmente, sabe? Essa coisa do cara se virar para aprender. Sabe? As pessoas querem muito as coisas na mão. Galera, eles vão lá na internet e querem resolver. Você sabe aquele cubinho que vira, que tem várias cores? Sabe como é que é o cubinho de atualmente da galera? É tudo da mesma cor. Isso aí. Que o cara nunca perde. Ele nunca perde. Então, assim, é isso. O cara não quer se arriscar. E, galera, olha só, pra ser empresário, pra tocar um escritório e tal... Tem que se arriscar. Tem que se arriscar. Algum momento a gente vai perder. Gente, a gente não ganha. E sabe o que acontece? Isso acontece normalmente, não tem problema. Cara, você para, errou. Você não vai continuar no erro. Você para, ajusta a direção e continua. Isso aí. E vai lá, errou de novo, ajusta. E o cara que vence, cara, não é o que dá o sprint mais rápido. É o cara que é mais persistente. Exatamente. Então, assim, é uma corrida de maratona, não é uma corrida de sprint. Então, assim, essa é a vida profissional de qualquer um. Não é chegar e que é exatamente isso que não, profissionais de arquitetura é assim. A galera sai, quer ficar na zona de conforto, lá na internet, resolvendo tudo. Não, é isso. Eu acho que é o que cara. E aí você só vai, pra mim, cara, só vai aprender ali o técnico, tudo que você precisa. E assim, e existe um processo, gente. Aí, ó, a gente vai entrar em 2 assuntos que estão na nossa pauta agora, pegando um gancho nisso. O primeiro, complementando até o que ela falou, que é o seguinte, existem etapas, né? Tudo tem etapa na vida. Quando você pula uma etapa, ou você vai se matar para suprir aquela etapa, que é o caso que eu falei de você ter, ou você vai ficar capenga para sempre. Exatamente. Né? E aí assim, você vai precisar sempre de alguma outra pessoa para resolver vamos exemplificar, desenhar. O cara que não aprendeu a ler e ele entrou no mercado de trabalho, ele vai depender de alguém sempre para resolver aquilo ali, entendeu? O que acontece? Então, para você, por exemplo, ter uma assessoria de imprensa e vai ter um monte de gente te oferecendo, vamos pensar o seguinte, cara, o assessor de imprensa, ele não é o cara que vai garantir que o seu trabalho entre numa revista, porque ele não pode garantir isso. Quem vai garantir é o dono da revista ou o jornalista da revista. A não ser que você seja amigo do cara. Mesmo assim... mesmo assim. Não garante nada. A não ser que você pague para estar lá e mesmo assim o cara seleciona. Não é só pagar. Então, assim, as revistas estou falando de nome, né? No nosso caso, Casa de Jardim, Vogue, etc, né? De arquitetura, que são as mais renomadas ainda no país. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, né? Vou citar um processo, que é exatamente o que você falou. Para você chegar na mão do assessor, que ele vai pegar um material e ele vai distribuir, você tem que ter, um excelente trabalho. Esse trabalho tem que ser executado igual o projeto que você fez, porque se ele for desvirtuado no meio, pode ser que fique ruim, e aí não adianta. Ele tem que ser muito bem produzido no final, ou seja, humanizado. Ele tem que ser muito bem fotografado por gente boa, nos padrões que as revistas gostam. Então, por exemplo, revista não gosta de foto com luz. Com luz artificial, só natural. Então não adianta. E aí? Você fez um projeto de foto à noite, as fotos lindas. Cara, você faz pro seu portfólio tá ótimo. Pra você tá ótimo, o cliente vai adorar ver aquela. Mas pra você
você entrar numa revista, se posicionar não é bom. Então, você já ferrou. Você pode dar na mão do assessor que você quiser, que ele não vai conseguir emplacar em revista nenhuma. Então, você tem que saber isso. Sim, e você tem que conversar, você tem que saber, você tem que conversar com o assessor. Então, depois que você fizer esse material todo, e esse material todo envolve dinheiro, você sim pode tentar contratar um assessor, dar o material na mão dele, para ele tentar emplacar em alguma revista. Sim. Então, assim, o processo é muito mais enorme, gente. Tem muita gente envolvida. Eu sei o gasto, a gente faz esse processo todo no escritório atualmente. A gente investe. Não, vamos combinar que é uma profissão que requer muito investimento. Então, assim, eu sei se eu contabilizar. Mas tem retorno, né? Tem retorno. Assim, tem agora, retorno. assim, eu ainda não consigo no escritório pegar todo o custo que eu tenho do início disso até o final e embutir no meu valor de projeto. Eu não consigo. Então, eu absorvo uma parte disso como valor de investimento do escritório. E eu tenho dentro do meu escopo de recebimento, né, uma parte destinada a investimento de marketing. E aí eu faço todo esse trabalho, desde o início do projeto. Cara, a gente tem uma coisa muito legal, assim, é engraçado, mas é maneiro, que é o seguinte: quando o cliente, a gente oferece isso pro cliente, a gente fala isso no início, quando a gente contrata, a gente brinca que eu aprendi a fazer um risoto na Itália, né? Eu cozinho bem. Eu já vi você fazendo risoto. Não, mas lá em casa eu nunca fui fazer, mas quando fica umas 30 vezes. Tem um detalhe também, já chamei pra ir na obra, vamos lá na obra ver, cara, vamos lá tirar uma foto lá na obra e tal, mas no churrasco ele vai querer ir, open house ele vai falar, ué, eu não vou não, vai querer ir cozinhar ainda. Ainda vou entrar lá pra fazer churrasco, tá ruim churrasco. Vocês estão vendo, né? Tá, eu vou botar isso aqui no dia. Eu vou fazer um podcast lá. Eu vejo quem vai. Não tem uma foto comigo na obra, já tá indo pra última laje. É porque isso, eu vou Falo só mesmo. Bonito, entendeu? Falo mesmo. Mas assim, olha só, e aí o que acontece? Quando o cliente entra, olha que estratégia, que foi uma estratégia meio que na sorte. Olha que legal. Isso, inclusive, isso é uma outra coisa legal pra gente debater aqui. Sim. Que tá dentro desse assunto. Vocês já incluem, de repente... Não, eu falo o seguinte, cara, olha só, a gente faz o projeto, cara, é muito legal. Quando a gente entrega o projeto pra vocês, eu faço open house pro cliente. Eu faço o risoto, eu cozinho pra você na sua casa. Gente, eu nunca ia poder fazer isso pro meu cliente. Eu não sei cozinhar. Não, você chama eu posso oferecer um bolo. Mas olha só, boa, faço um bolo. A primeira vez que a gente fez isso, a gente fez num espírito de brincadeira. E o que a gente fez? Chamou os principais fornecedores, chamou o cliente, falou pro cliente chamar quem ele quisesse. Super legal. E eu cozinhei. Legal. Foi uma parada muito maneira. Eu vi. E aí, eu vou fazer lá no escritório e vou chamar ele pra cozinhar. Mas se liga, gente, a gente tava fazendo uma parada de marketing bizarra sem saber. Porque olha o que acontece. Todo mundo tem medo de contratar arquiteto porque acha que arquiteto é enrolado, que arquiteto é ladrão, que arquiteto é não sei o quê. Existe isso, né? Por causa de outras histórias. Existem, né? Exatamente. Tem gente realmente que é mal intencionada, infelizmente, em todas as profissões. Mas assim, mas existe esse estereótipo do cara terminar a obra brigado com o arquiteto. Meu Deus, tem. De terminar a obra brigado com o arquiteto. Cara, quando a gente faz isso, o que eu tô gerando no público que tá lá me vendo? Eu tô gerando no cara uma cobiça no meu trabalho em que o cara fala assim, meu irmão, esse arquiteto até o fim. Esse arquiteto, ele além de fazer a parada maneira... Ele é grandão. Meu irmão, desde terminar a parada, o cliente tá amarradão no cara, meu irmão. Ele conseguiu chegar ao final da obra. Cliente amarradão amando, né? Com essa harmonia. O que acontece? Mas é uma parada que a gente faz de coração. E só que, cara, quando os clientes contratam, a gente é muito engraçado. Falou, mas eu quero risoto, hein? O cara já fala. Você fala, fechado. Não, legal. Tá fechado. Risoto? Você o que você quiser. Você quer escargot? O que você quer? Não, é assim, mas é uma brincadeira. Vendo, né? Mas é uma brincadeira que você vê que ela flui. Claro. E aí isso você vê naturalmente, né? Isso que é o gostoso. E aí você vê como isso alimenta. Aí vamos entrar na parte de internet. Você vê como é que isso alimenta a realidade, que é um dos pontos principais de internet, né? E aí eu vou deixar a Fê falar um pouco sobre Instagram, que é o nosso portfólio vivo, né? Gente, aconteceu o que a gente já imaginava, né? A gente já estamos com o tempo. Não, a gente tem muito mais. Estourou? Já. A gente tem que... Já falava tudo de Instagram. Não, da casa. Estourou. Não, gente, mas olha só. Na verdade é que a gente ainda tem mais coisa pra falar. Lembra que a gente tinha aquele quadrinho de coisas engraçadas, diferentes. A gente vai precisar de 3 podcasts. Sula o Instagram, depois a gente volta. 3 podcasts pra gente, meu. Porque a gente entrou até em mas comida. A gente já imaginava, porque cada tinha que ser 3 podcasts, né? Porque... Sim. Desculpa, galera. Foi só na reunião de briefing ele falou 1 hora sozinho, né? A gente ficou só... Tinha que ter filmado, cara. Mas tinha que ter filmado. Abracinho maroto, velho. Abracinho maroto, cantor.
Cozinheiro, você cara, esse homem tá demais. Você viu? Você tem, é que a gente tem um quadro aqui que é Acredite Se Quiser, né? Coisas que só arquiteto sabe que a gente sofre na obra, com cliente. Então vocês têm, cadê já tá rindo. Não, eu tenho uma coisa engraçada, assim. Eu acho engraçado. Não, olha só, eu tenho uma coisa engraçada, né? Uma cliente contratou a gente. Ela ficou soltinha no mês, você viu? Uma cliente contratou a gente, ela tinha, enfim, 50 anos. E morava com os pais, ok, sem problemas. E aí ela contratou a gente para fazer o apartamento dela, só que escondido, não podia, os pais não poderiam saber que ela estava fazendo obra, porque senão, de repente, ela ia se mudar, enfim, ia sair da casa dos pais, beleza. E a gente achava isso muito estranho, Uma mas obra enfim, escondida. ok, uma obra escondida, não podia falar. E depois contratou a gente, a mãe contratou a gente para fazer a cozinha da casa. Só que a gente tinha que fazer a maluca, que a gente nunca tinha trabalhado com a filha, que a gente não podia tocar no nome Ou seja, você era casada com a filha, mas era amante da mãe. Vamos fazer, tipo assim, né, na cozinha, a gente podia fazer igual lá na sua casa e tal. E aí não podia, a gente tinha que se controlar, entendeu? Não existe, aquele projeto não existiu porque era escondido, enfim. Cara, eu achei isso engraçado, cara. Tipo, ela se sentiu uma... Eu falei, meu Deus do tô céu, fazendo não posso falar. besteira, Cara, e eu sou uma né? pessoa que eu falo, né? Então, é um probleminha. Pô, Pra mim foi um probleminha, probleminha. Mas em algum Mas deu momento certo, elas não. descobriram. Não, ninguém descobriu, foi Ninguém maravilhoso. Eu não sei Olha. hoje se ela já contou, se fez o apartamento, o que Surreal fez. aí, tá? Mas dá pra aconteceu jogar isso. poker. Mas vai, conta a sua. Cara, eu tenho algumas, assim, a maioria é trágica Só comigo. dá tempo de uma, só dá tempo de uma. Ó, eu vai. vou contar, deixa eu ver. Eu vou contar uma que foi... Não, a gente tem um tempinho. Não, foi super Só pra trágico. gente se Super organizar. trágico. Não, foi super prática. Eu tava fazendo uma... Era tipo uma cobertura, né? Eu acho que era a primeira cobertura triplex. Mas não era um gigante, não. E eu era sozinho, trabalhava sozinho nessa época. Foi um dos momentos que eu acho que eu quis desistir Guerreiro. da vida. De arquiteto. Guerreiro. O que eu tô fazendo aqui? E aí, cara, a obra é, tipo, super atrasada. Essa obra, na verdade, tiveram 2 casos muito engraçados perto. Engraçado não, um foi trágico, outro foi engraçado. Terrível. O primeiro caso engraçado era o seguinte: o cliente era um casal e ele tinha 2 filhos. Então, assim, na divisão dos ambientes, não sei o que, a gente tinha lá 3 quartos. Apesar do apartamento ser triplex, ele não era muito grande, como eu falei. Cara, beleza, a obra terminando, uma obra durando um tempão, um caos, eles morando no prédio. Cadê sem dormir? Caos, assim, sério. E eu morava em Itaipava na época, então eu ficava vindo pra ir pra obra, era um caos. Cara, o que aconteceu? Um belo dia, tô eu lá em Itaipava, tranquilo, lá, livre, leve, solto, um final de semana. Me liga meu cliente, assim, Cadê? Eu tenho uma notícia pra você. Aí eu falei, uma notícia? Eu falei, você tá sendo a primeira pessoa que eu vou contar. Eu falei, cara, minha esposa tá grávida. Aí eu já, tipo, tremi. Eu falei, como assim ela tá grávida? A gente não tem quarto pra criança, né? Tipo assim, não tem o que fazer mais. Não, Você vai dar um jeito. Não. Isso aí foi tranquilo. Ele falou assim, não, mas cadê? Você não tá entendendo, são trigêmeos. Meu Deus. Ele ficou com 5 filhos. Cadê? Meu Deus do Eu céu. falei, mas eu falei assim, no meio da obra... Eu falei, eu tô te estimulando tanto. Aí ele falou assim, Cadê? Eu tô tremendo até agora. Eu nem liguei pro meu pai ainda pra falar. Meu Deus. Mas, Você assim, tem que me dar um bom conselho, não Mas isso. Cadê? Eu tô te falando porque a gente vai ter que pensar em alguma solução. Não sei se eu jogo meu quarto lá pra cima. Não sei. Arranca a sala, bota aí 3 Assim, versinhos. na hora, eu assim, óbvio que tipo, eu achei engraçado, mas assim, trágico, porque o projeto tava pronto, armário comprado. Caraca. Tipo assim. E nessa mesma obra, aí beleza. Aí, cara, eu consegui remanejar o quarto lá, e fiz um quarto pra 3 crianças, um quarto pra outro. Aí foi uma confusão lá. Aí ajeitei um armário, mas deu certo. A questão dos quartos. Beleza, entregamos a obra, a mulher grávida já, tipo, estourando. Já sei, você vê que a obra Cadê? durou. Pelo amor de Deus, Só que a obra durou pra caralho. Você vê que a obra durou bem, né? Passaram de um ano e tá lá. Você vê que a obra durou. Agora tem que aumentar o quartinho. Eu morei no prédio. Não, se liga. Quando a gente entregou a obra, ele ia fazer, a obra foi entregue. Tipo, tem a piscina lá em cima. A piscina semi-neutral. A piscina lá em cima, a gente ligou. No dia que a obra foi entregue, a gente ligou pra testar a cascata. Meu Deus. No contrato. Quem fez essa instalação dessa cascata? Não faço ideia. Eu não conhecia a Blue Piscina. Aí foi isso. Não conhecia a Blue Piscina. Aí, deu essa merda por isso. Porque eu não conhecia a Blue Piscinas, entendeu? E aí, o que acontece? Ligamos a cascata, meu irmão, maravilha. Era dia 24 de dezembro. E a festa de Natal ia ser na casa do nosso amigo. E as crianças nascendo. Isso de manhã cedo. E aí, a mulher buchada. Fui pra casa e Itaipava pleno. Meu Natal está garantido. Nossa, ainda deu lá, ceia de Natal, pá, não sei o que. Meu irmão, 11 horas da noite, eu recebo um vídeo
E no vídeo vinha... Eu nem abri o vídeo. No vídeo vinha a seguinte mensagem. Cachoeira na cozinha. Irmão, sem sacanagem. Eu apertei o play. Era tipo assim, a coifa da cozinha. Era... água, tipo, jorrando na cozinha do cara. E a cozinha não era nem embaixo da piscina. Então, nada irmão, a piscina era aqui, a cozinha era no outro extremo. Irmão, tipo assim, eu falei, desliga tudo. Meu Deus. Amanhã de manhã cedo eu tô aí. Desliga tudo, bota o peru no forno, o forno tá funcionando, não. Porque caiu no forno. Deu pra assar o peru? Não! Cara, Gente, olha só, sério. Foi um trauma. Assim, Cara, porque... acabou. dia 25 você Natal. tava lá na De casa 25 dele. de manhã, 7 da manhã, eu tava lá, eu, os pedreiros, todo mundo na obra, na casa do cara. E, gente, eu não sabia identificar exatamente qual era o problema, mas a gente sabia que quando a gente tinha uma ligava a cachoeira. cascata... Não, quando ligava a cascata da piscina, a água piorava. A água piorava. E assim, juro, era muito distante da piscina. Mas, cara, no final das contas, demorou 4 meses pra descobrir qual era o problema. E o problema, sabe qual era? Era um tubo da Tigre... Olha lá! Que fique registrado. Que fique registrado no Reclame Aqui. Que veio rachado. E não dava pra... E assim, é marrom, não dá pra ver a rachadura do tubo. O que acontecia? Quando batia a pressão da água nele, ele estufava. Cara, o tubo tava embutido. Eu tive que quebrar toda a piscina pra catar todos os tubos. Meu Deus. Olha só. Chega de história, cadê? Deu pra hoje. Vocês Porque a rezem gente tá... pra mim essa noite depois dessa história? Não, porra. Vocês imaginam Eu vou no dia rezar 25? agora, amor. Vou rezar Vocês viram agora. no dia 25, entendeu? É. Que ainda tem cabelo branco, Aí cara. foi Ele ia aí. vir de Tava Itaipava. pleno, assim, Ah, tipo, feliz da delícia. vida, ó. Tipo, né, Eu tava começando saltitante, ó. Obra finalizada, né? Felizão. Andando lá, assim, de repente, cachoeira. Família Já tinha os feliz. filhos, não. Acho que tinha uma, né? Ah, nasceu nesse dia, amor. Nasceu dia 24. E aí, não, meu irmão, donas os dele. clientes estavam até calmos, assim, tirando o cascata, que a gente tá puto pra cá Porra. comigo. E assim, é o que eu te falo, a culpa não era minha, mas olha quando Mas você faz sempre obra. É, mas acaba sendo. né? sempre Sim, sim. verdade. Mas eu É fiz sempre tudo. gente. Mas assim, deu tudo certo. Eu Sim, sou você amigão foi dos lá. clientes. Não, Inclusive, mas todas assim, as obras dele eu faço atualmente. Clientes então. também tinham noção, né? Porque tem cliente que Olha não só, tem, mas... detalhe, advogado procurador. Não fui processado, não fui processado. Não Mas fui é porque ele tem noção, cara. Não, Sabe não, que foi. essas coisas acontecem. Mas é quando isso, não tem tem, como né? controlar Foi tudo, trágico, né? mas é Não porque tem como foi controlar. com você. Sim. Foi trágico. Você riu? Exato. É, porque foi Não, contigo. cara. Não, mas eu você me acha que nervosa. você Cachoeira já na isso? cozinha. Eu tava nervosa. Cascata na Não, mas cozinha. aconteceu isso... Essa é nova. Bom hein? tempo. Cascata na Essa cozinha. é nova. Pô, a mensagem foi Não, cascata na cozinha. É, apartamento ele fez cascata na piscina e na cozinha, É, amor. meu irmão. Um cara É, diferenciado. Ele é completo. Entendeu? E 5 filhos. Cara diferente. E 5 filhos. Nasceram dia 24 Mesmo mesmo. prédio. Foi quanto tempo de obra? 2 anos? Saúde. Ah, esquece isso. Pula Não, essa não, parte, esquece pô. isso, isso esquece. Não volta Isso isso aí, pode não. prejudicar aí o... Pode. Pode prejudicar aí a A entrada de carreira cliente, dele, né? a carreira dele. entrada de Vamos cliente. deixar isso aí. Eu tive uma obra Mas que isso durou foi um ano, antes, teve até isso foi bolinho antes. também. Durou 1 ano a obra, tadinha. Não, mas Teve durou. até bolo, cantou parabéns e tudo na obra. Tem as obras que a gente tá fazendo agora que é durando, fácil. É, também. É. Quebrando- Mas aí são obras maiores. É. né? É, não, mas Negócio aí é outro diferente. papo. Esse aí é diferenciado, porque negócio quando der, A quando minha dá fez um coisa ano Bateu anteontem. A da sua casa? Então, viu? Como é que é? Gente, tá acabando, Agora que ela né? Não, a gente quer ficar aqui, a gente não quer ir embora, Tem não. que ir lá. Ah, eu queria Daria contar mais também umas umas 3 histórias. horas, né, de programa. Ah, uns 40 minutos dá. A gente pode começar a falar aqui. Eu termino mais, se se quiser. deixar. Pois é. Então, gente, tem alguma coisa que vocês gostariam de, de passar pra perguntar. galera nesse podcast? A gente pode até marcar outro, né? Fica aí. Podemos, inclusive. Podemos, vamos já pedir podemos pra eles marcar aí na agenda. comentarem. Vocês querem vocês de podem, novo? se vocês quiserem. Se vocês fizerem gente. outro, acharem interessante, ou acharem que a gente Entendeu? foi chato, Podem falar o tema também pode que vocês falar. querem. É, o né? que Se a gente você- for chato também, você pode falar. Pode. Vocês acharam Pode que Cadê falar. falou muito, também escreve aí. Se vocês Não, quiserem não, Cadê aparecer aí, fala ó, muito. o abracinho maroto, tamo aí também. O que vocês acham que Eu também faltou gosto e a de gente abraço. traz pra próxima pauta Também gosto de abracinho. Ela Eu gosta acho que eu também sou abracinho. Só que nunca deram nome ao abracinho dela. é. O meu Sim, tem tem nome, é só a nome. diferença. é Você essa. podia dar um nome pro meu abracinho. Eu vou inventar Podia um dar. legal. Inventar um. Ele vai dar um nome no Pro próximo, próximo a podcast, gente, a gente fala qual será Gente, o nome. amamos. A gente já imaginava que seria assim, porque vocês têm uma conexão, uma amizade bacana. Então, por isso que a gente pensou em vocês dois, né, amiga? Verdade. Eu super gostei Tem quando ela mesmo, falou. também. Fiquei Muito feliz. legal, Falei, cadê? né? Então vambora. pô. Não tem vergonha, não. Fiquei Cadê? É pra conversar? Vambora. Problema. É Aqui isso. pra projeto não dá. O cara já é. O problema é que, assim, avisaram pra gente antes, assim, ó, um fala, depois o outro fala. Porque, assim, na verdade, vida real é assim, um fala em cima do outro. atropela o outro. Sim, Entendeu? é, gente. Mas Mas eu deixei muito, eu fui muito educada. Pô, Fui você- maravilhosa.
Maravilhosa. Maravilhosa. Não, porque assim, eu queria falar várias vezes. Eu falei, mas o moço falou que não pode atropelar, cara. Eu tentei também. Não, mas eu acho que foi sensacional. Acho que a gente falou tudo. Falei da Blue Piscinas, pô. Falou da Blue Piscinas. Mais Blue Arquitetura, terceiro andar. Instagram. Jabá. Mais Blue Arquitetura. Isso, por favor. @P3 Arquitetura. Isso aí. Arquitetura. Somos amigos. Aqui pode tudo também. A gente pode Tintim aqui. Se quiser fazer projeto em conjunto, a gente faz também. Programa das meninas lindas, maravilhosas. Se quiser fazer projeto com todo mundo aqui, pode. A gente faz janta, a gente faz tudo. Risoto. Ó, tem risoto na entrega do projeto. Tem, risoto, tem tudo. Gente, mais uma vez, muito obrigada, amamos. A gente vai continuar aqui a resenha, mas a gente tem um horário, assim, até pra não ficar cansativo, né? Tá certo. A gente marca depois um próximo podcast. Faz parte. Tem muita Obrigada, amamos. Obrigada a vocês. E vocês aí assistindo a gente. Até o próximo episódio. Foi muito bom. Valeu. Beijo!